Boa noite, meu nome é Brenda e sou da Tradução LB. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2021, vamos falar sobre cancelamento do estado de emergência e alguns conflitos que estão acontecendo no governo japonês. Mas antes, eu quero falar um pouquinho sobre mim. Hoje eu completo 37 semanas de gestação e o médico, disse que meu bebê está liberado a nascer a qualquer momento. Então, se eu sumir um pouquinho, vocês já sabem, é porque eu dei à luz e estou em repouso, ok? Então, voltando pro assunto, de hoje, quando foi dia 26, ontem, o governo decidiu que 6 estados, Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi, Gifu e Fukuoka, vou falar de novo, tá? Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi, Gifu e Fukuoka, esses 6 estados, foi cancelado o estado de emergência hoje. Então, hoje, dia 28, esses 6 lugares que eu acabei de falar, está saindo do estado de emergência, tá? Na verdade, o estado de emergência ia ser até dia 7, mas, como as infecções desses locais estão baixas, então o governo decidiu que vai cancelar o estado de emergência. Agora, Tóquio, Kanagawa, Chiba e Saitama ainda continuam em estado de emergência e a previsão é que seja até dia 7. Por quê? Porque pode ser que vai estender mais um pouco, tá bom? Por quê? Por quê? Porque os hospitais, dessas regiões, de Tóquio, Kanagawa, Chiba e Saitama ainda estão muito cheios. Então, se eles cancelar agora e aumentar a infecção, os hospitais não vai dar conta, Então, o governo está vendo se realmente é viável cancelar dia 7. Então, pode ser que vai estender mais um pouco, tá? Mas, por enquanto, é até dia 7. Então, a gente tem que ficar atento às notícias, ok? E, normalmente, quando o governo faz uma decisão tão importante, é normal o primeiro-ministro fazer um pronunciamento oficial, que ele vai em uma sala onde a cortina, atrás é azul, tem a bandeira do Japão e ele faz ali o pronunciamento oficial. Só que dessa vez, ele fez ali, ele saiu da sala que estava acontecendo a reunião e foi para a entrada da Câmara dos Deputados e fez ali uma coletiva de imprensa. Então, os repórteres perguntaram, por que você não fez o pronunciamento oficial e por que você está fazendo dessa forma? Porque se a gente não tivesse pedido, você nem ia fazer essa coletiva de imprensa, Então, o primeiro-ministro respondeu, e ainda ele estava um pouco nervoso, dizendo que, como não foi todos os estados que foi cancelado, então ele não tinha necessidade de fazer o pronunciamento oficial e que estava tudo bem fazer por ali. Mas aí o repórter falou, mas se a gente não tivesse pedido para você fazer essa coletiva de imprensa, nem isso você ia fazer. Aí ele começou a falar, mas vocês só fazem as mesmas perguntas. E ficou assim um momento meio tenso, desagradável. Enfim, ele estava um pouco nervoso com aquela situação. Por quê, gente? Porque ele tá envolvido, ele tá tendo uns conflitos dentro, lá na Câmara, tá tendo uns problemas. Isso a gente vai falar depois, tá? Enfim, então, dessa vez, com essa decisão, não foi da forma oficial, não foi, ele quebrou, não é que quebrou o protocolo, mas não fez de uma forma normal, ok? E os especialistas também estão falando que eles não estão totalmente de acordo com essa decisão do governo. Embora o governo sempre consulta eles e eles, assim, aprovaram, mas eles não estão de acordo. Por quê? Porque uma vez que o governo cancela o estado de emergência, é a mesma coisa que o governo está falando assim, tá tudo bem já. E a população pode relaxar, E acabar saindo, voltando à rotina de antes e a infecção aumenta. Por isso, os especialistas, eles aprovaram, mas com uma condição, que o governo monitore direitinho as infecções, principalmente das variantes, porque eles estão vendo que está tendo essa transação do vírus, desse primeiro vírus com a variante. Então, é muito importante o governo estar monitorando para ver se não vai ter, assim, uma infecção com essa variante. Então, esse foi, uma das coisas que foi conversada pelos especialistas, tá?
Mas eles falaram, né, que não estão totalmente de acordo com essa decisão. E o presidente da Associação Médica do Japão também falou que não está. Por quê? Porque ele também acha que uma vez que o governo, né, fala que vai cancelar, o povo acaba relaxando e as infecções vão voltando. Ele acha que o governo deveria esperar mais um pouco, que as infecções abaixem mais para cancelar o estado de emergência. Porque assim ia demorar mais para subir as infecções, porque ele teme uma quarta onda, né? Então foi isso que aconteceu. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre o primeiro-ministro. O que está acontecendo? Quando ele se tornou o primeiro-ministro, 65% da população era a favor dele. Só que agora é só 33%, ou seja, baixou bastante, né? Várias coisas, né? Com esse negócio do estado de emergência, por causa das ajudas financeiras que a população tá achando que é pouco, e várias coisas, vários fatores. Então, é somente 33% da população japonesa que está a favor dele. E tem outra coisa, o filho dele se envolveu com a política, né? E aí você fala, mas o que o filho dele tem a ver? Bom, gente, aqui no Japão, isso é um caso muito sério, e por lei, né, a família dos deputados tem que seguir algumas regras. E o que o filho dele fez? O filho dele trabalha em uma empresa chamada Tohoku Shinsha, que é uma emissora de TV de canal fechado. E ele chamou 13 deputados em uns restaurantes super de luxo, que cada pessoa custa 70 mil ienes. Eu nem sabia que existia isso no Japão, mas parece que existe restaurante que cada pessoa gasta 70 mil ienes, né? Então ele levava essas pessoas lá para conversar. E no dia que isso veio à tona, que foi levado ali na reunião da Câmara dos Deputados, eles colocaram uma foto do filho dele nesse restaurante, né, saindo e dando os presentinhos lá pro deputado, e falou pro primeiro-ministro, esse é seu filho? Aí ele falou, não, eu não reconheço essa foto, eu não sei, não dá pra saber se é o meu filho. Mas, gente, o filho dele é uma pessoa super diferente, tem cabelo comprido, tem barba, ele é super assim, único. Então, é difícil você não identificar uma pessoa assim que é única, né? Ele não é uma pessoa assim que normal, assim, tipo um homem de cabelo com corte comum. Não, o cabelo dele é longo, ele tem a barba cortada do estilo dele e tal. E ele falou que não reconhece o filho dele. Aí todo mundo, não acredito, como assim, é seu filho, sei que lá. Foi o barraco do dia, enfim. Mas por que o filho dele fez isso? Por quê? Porque como é um canal fechado, eles têm que pegar autorização com o governo, tem um monte de trâmite a fazer e tal, né? Um processo complicado. Então ele acredita ser que esses deputados foi chamado para favorecer esse trâmite, né? Só que no Japão essas coisas sérias, não pode fazer isso, né? Porque ele era ele é o filho do primeiro-ministro, ele não pode usar os deputados a favor da vida dele. Isso é uma regra que existe aqui, é uma lei que existe. Então o que aconteceu? Esses 13 deputados que já foram identificados, né, eles já vão ter que devolver uma parte do salário que já receberam, e outros, né, que não estava muito envolvido, né, só foi chamado a atenção, né, só tomaram uma bronca, no caso, né. E o presidente dessa empresa, ele teve que pedir demissão, porque ele, no caso, assim, se envolveu com escândalo, né, fez a empresa dele se envolver com escândalo, e o filho do primeiro-ministro foi rebaixado de cargo, porque ele tinha um cargo nessa empresa, foi rebaixado e agora ele vai ser transferido para outro lugar. Então é isso que está acontecendo. Então lá na Câmara dos Deputados eles estão pegando muito no pé disso, né, do primeiro-ministro, porque um desses ministros é secretário dele e tal, e eles estão achando que o primeiro-ministro não fez o pronunciamento oficial, porque esse pessoal ia estar lá com ele e, assim, levar a conversa para outro lugar, ia trazer mais coisas à tona, por isso que ele não fez esse pronunciamento oficial, né? É isso que eles estão falando.
Enfim, na verdade, o primeiro-ministro Abe também, ele teve, assim, algumas coisas, né? Ele se envolveu com algumas coisas, mas ele deu uma reviravolta. E no fim, principalmente nessa época de corona, todo mundo, assim, já até tava, assim, né? Não queria que ele saísse. Então, vamos ver como o Suga vai dar uma reviravolta nessa situação. Se ele não conseguir, pode ser que ele seja pressionado a renunciar, né? Eu não sei como que vai ficar, só Deus sabe, né? Então, a gente tem que ficar atento, né? Pra ver se ele vai continuar, né, se ele vai renunciar, se ele vai conseguir dar uma reviravolta, ou o que ele vai fazer, né, para tomar, então, a confiança, né, da população japonesa. Bom, a gente ainda tem que conversar sobre alguns assuntos, por exemplo, a vacina, Olimpíadas, né? Mas como o vídeo de hoje, né, já tá um pouco longo, então hoje eu vou falar só sobre isso. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre vacina, Olimpíadas. E se você tiver interesse em outro assunto, você deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente poder atender esse pedido. Até, né? Se o bebê não nascer, até lá. Porque se nascer, a gente vai ter que dar uma pausa, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que foi útil para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua noite e abençoe essa semana que vai começar. E muito obrigado por assistir até o fim. Até a próxima!